Fique à vontade. E aí, gente, boa noite para todo mundo. Vamos, continuar aí a sequência aí do Livro dos Espíritos, que na reunião passada a gente começou a conversar um pouquinho da terceira ordem, né, naquela classificação em que o Kardec traz para nós, na seguinte situação, onde a terceira ordem é composta aí pelos espíritos ainda imperfeitos, depois na segunda os espíritos superiores e por fim na primeira ordem aí os espíritos puros, né? Então só recapitulando, a gente viu que essa terceira ordem ela tem aí 6 classes, né? E na reunião passada a gente deu na questão 101 um panorama geral, né, sobre as características gerais dessa terceira ordem. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar a tela também aqui do Livro dos Espíritos. Para quem for acompanhar a gente aí, a gente vai começar na pergunta 103, né? Mas na reunião passada a gente falou um pouquinho sobre as características gerais dessa terceira ordem, onde a gente viu principalmente aí que a terceira ordem ela ainda possui uma predominância da matéria muito grande ainda sobre o espírito, né? E aí, dando sequência, a gente conversou um pouquinho a respeito dos espíritos impuros, e hoje aqui na sequência, na pergunta 103, na nona classe, a gente vai falar um pouquinho dos espíritos levianos. Então, a gente percebe que essas situações que vamos conversar, na verdade, estamos falando de nós mesmos, né? Estamos analisando nós mesmos para vermos aquilo que ainda falta luz, o que ainda temos de sombra, e como se fosse uma diretriz, né? Onde vamos olhando o espelho e falar assim, poxa, isso aqui eu ainda escorrego um pouquinho, não, isso aqui até que eu tenho conseguido trabalhar um pouco mais. Que agora, então, a gente vai dar início a essa parte, né, dos espíritos levianos. Queria ver se a Cris, de onde que eu tirei Cris, gente? Acho que você já foi Cris em outra vida, Fran. Eu queria ver se a Fran quer continuar lendo aí pra gente, que fica dinâmico, e quem quiser ir pontuando também aí, pode ficar à vontade, Heraldo, Luciano, pessoal, né, que mais quiser aí, só levantar a mão, acho que fica um jogo interessante aí. Então, nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Olha só, Fran, vamos devagar, assim, vamos pausando, porque é impressionante, assim, como que o Kardec ele vai categorizando cada um, porque, recordando, ele falou que essas classes, cada um pode agrupar da forma que quiser. Então, a gente já percebe que logo nas primeiras 2 frases, ele já dá as características que fizeram com que ele ajuntasse, vamos dizer assim, os espíritos levianos. Então, a gente percebe que, na maior parte das vezes, eles ainda são ignorantes, ou seja, falta essa sabedoria, essa parte intelectual, né? São maliciosos, irrefletidos, ou seja, não tem essa ponderabilidade, não passam ali pelo crivo da razão, são tomados pelo instinto. Então, olha como que a gente consegue perceber, né? Eu me recordo agora do Renato uma vez comentando numa reunião de segunda-feira, mas que toda vez, ele falava assim, que toda vez que Jesus ia dar uma resposta a alguém, ou que era feita alguma pergunta a ele, ele sempre parava um pouquinho, matutava, vamos dizer assim, e soltava a resposta, né? Então, olha que coisa interessante, porque às vezes a gente recebe uma pergunta, a gente já vai falando, ou, quiçá, as pessoas estão conversando com a gente não está nem prestando atenção na pergunta que ela está fazendo, simplesmente já vai pensando em outra coisa, já vai dando a resposta, vamos atropelando, colocando o carro à frente dos bois, os bois à frente do carro, né, sei lá como é que é o ditado, e essa vulnerabilidade, e essa reflexão para poder matutar aquilo, para se conectar com os nossos guias e mentores. Então, a gente percebe que essa bate-pronto, assim, tem que ser pensado, né? Então, se Jesus, ele ainda parava, e ele é o nosso modelo e guia, se ele ainda fazia essa pausa, por que não fazermos essa pausa? Por que não, antes de dar uma resposta,
ligar com os nossos guias e mentores? Porque é um pensamento para poder ligar. Então, fica aqui também uma reflexão a nós, né? Por perceber que essa parte de ir refletido ainda sugere um defeito, vamos dizer assim, não é a palavra correta, mas um ato ainda a melhorar. Amigos do Fé aí. É o Lu. Oi, Pedro, eu já comecei de novo aqui. Na verdade, essa primeira parte até me assustou um pouco, porque me identifiquei também, né? Somos nós mesmos. E quantas das vezes, talvez, nos aproximamos bastante disso, talvez não de forma maliciosa, mas de forma irrefletida. Né, Pedro? Você acabou de falar isso, estudamos no Evangelho à tarde, eu, você, a Marleide, e me veio à memória de novo a palestra que o Anderson deu no Fé e Caridade ontem, né, a gente precisar aprender a respeitar a condição do outro, a forma de pensar do outro, do irmão. Porque, como você falou, quantas das vezes nós temos em nós o complexo de Messias, né, que fala a verdade, mas qual verdade que a gente está falando? Né? Da nossa verdade? Esquecemos do outro, né, da verdade do outro, que também faz parte também desse mosaico de verdades que é a vida, sabe? Então, quantas das vezes nós temos respostas prontas, objetivas, o problema dos outros, muitas das vezes passa longe da solução que esse mesmo sujeito é capaz de encontrar o problema dele, sabe? Então, assim, olha só como é que a gente esbarra nisso sempre, estamos aprendendo isso, quer dizer, até hoje, né? E eu estou aprendendo também, né, quase na metade da minha vida aí pela tábua de IBGE, entendeu? Então, ou seja, é um caminhar mesmo, né? Então, estamos bem próximos disso, sabe? É isso. Show de bola. Vamos lá, Fran. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Interessante, né? Pequenas alegrias. Não, exatamente, porque assim, o leviano não é aquela pessoa que simplesmente quer fazer maldade, né? Eles muitas vezes eles querem se divertir, então causam ali qualquer intriga, qualquer discórdia, falar assim, ah não, esse cinza é cinza escuro, esse azul é azul bebê, ah não, esse azul é azul turquesa. Enfim, aí ficam, é azul turquesa, não, é azul marinho, é azul turquesa. Então, às vezes, eles se divertem com essas coisas bobas, assim, banais, sabe? Então, a gente tem que ter sempre cuidado nesse sentido também, de quantas vezes nós não nos caímos em discussões infrutíferas, inúteis, simplesmente por querer impor o ponto de vista, ah, não, eu acho que é desse jeito, tem que ser dessa forma, ou então de simplesmente de causar uma certa discórdia no sentido de, já que não é para fazer do meu jeito, então vou dar aquela cutucada, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque, como a gente conversou, os nossos pensamentos, eles têm essa frequência, né? E automaticamente a gente acaba sintonizando com esse tipo de espírito também, que querem e se divertem com esse tipo de atitude. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Isso, então, assim, existem alguns tipos de trabalho, algumas coisas que precisam ser feitas, que não faz sentido o próprio espírito se deslocar para ir lá e realizar, né? Então, da mesma forma que existe essa hierarquia, eles também estão aí à disposição dos espíritos superiores para fazer qualquer tipo de serviço, qualquer, vamos dizer assim, coisa que eles consigam, né, contribuir. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, aqui já fica um pouco da diferença ali dos espíritos ainda impuros, né? Porque aqui a gente percebe mais essa malícia,
leviandade realmente de querer brincar ali com a situação do que realmente a maldade em si propriamente dita, né? Então, essas comunicações em que eles ainda dão, a gente percebe que elas são, como diz Kardec, espirituosas e faceta, ou seja, ainda são muito leves, ainda são sem essas profundezas de ideias, eles ainda não conseguem, não despertaram ainda para essa parte espiritual, não tem essa bagagem profunda de vivência. Então, é aquela história, quando eles vão se comunicar e querem tomar qualquer nome, a gente consegue logo perceber que, com a conversação ou ao longo da mensagem, perceber que simplesmente é um espírito que está passando por uma pessoa que não é, né? Então, vou dar um exemplo. Durante a pandemia, logo que surgiu aquele auge e tudo mais, começou a circular uma mensagem aí de que estava tendo uma vacina espiritual, que o doutor Bezerra que ia aplicar, que era só colocar, acho que um esparadrapo no braço, que fosse vacinar, enfim. Então, era uma série de mensagens que, assim, não faziam muito sentido. Então, a gente começa a pensar assim, poxa, primeiro, vamos sempre colocar no crivo da razão, como aconselha Kardec. Será que simplesmente ia existir uma vacina espiritual que não dependesse da vacina material? Será que a gente não precisava tomar essa vacina? Então, eu não estou querendo entrar em polêmica da vacina em si, mas simplesmente analisar o fato de que não tinha pé nem cabeça o conteúdo da mensagem. A linguagem da mensagem não tinha nada a ver com a linguagem que Bezerra de Menezes usaria. Então, esses espíritos, né, e as pessoas que às vezes vão psicografar essa mensagem, simplesmente estão ali para... não tem um conteúdo sério, não estão ali com um propósito sublime. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, antes de até mesmo compartilhar, passar para frente, para poder analisar com calma, como a gente disse, né, ponderar, analisar friamente, colocar no cadinho da razão, porque ao fazermos isso, a gente vai ter essa clareza e perceber que ao analisar um pouquinho profundamente, a gente percebe que é uma comunicação muito leviana, muito rasa, superficial, né? Amigos do Fé. Ô Pedro, eu lembrei aqui da semana passada, você falou daquele caso do Divaldo, da Mansão do Caminho, eu não sei se você falou umas semanas atrás, ou seria, não lembro, e o Divaldo havia comprado a casa, né, que seria a Mansão do Caminho, também um leilão, né, uma casa que estava com dívidas e tudo mais, e o antigo proprietário da casa se recusava a sair, né, e o Divaldo não tomou nenhuma postura tempestiva em relação a isso, pelo contrário, teve paciência. E esse proprietário da casa acabou saindo da casa porque, na verdade, espíritos zombeteiros, né, enfim, estavam também ali naquela casa trabalhando e assombrando esse senhor, sabe? Então, ele saiu da casa por esse motivo, porque a casa estava assombrada. Então, acho que nesse caso, em alguns casos especificamente, posso estar errado, aí a gente pode conversar, me corrijam, a espiritualidade, na verdade, esses espíritos estão a serviço da espiritualidade superior, porque creio eu que eles se iludem, que estão, muitas das vezes, fazendo mal. Mas, na verdade, eles não escapam à inteligência suprema, que é Deus e o governador da Terra, que é Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, iludido, achando que eles estão fazendo mal, algumas vezes também, eles acabam fazendo bem. Isso porque de trás deles também existe essa inteligência superior dos espíritos superiores. Então, entra nisso, talvez nisso que a gente conversou à tarde, que você falou, são espíritos ignorantes, né? E iludidos, né? Muitas das vezes que estão fazendo somente o mal. Muitas das vezes o mal deles traz no Evangelho segundo o Espiritismo também um bem disfarçado, né? Então, assim, eu acho que cai bem nesse entendimento também. Muitas das vezes eles se iludem achando que estão fazendo mal, muitas das vezes estão por trás deles espíritos superiores que permitem que eles façam, teoricamente, entre parênteses, aquele mal que se constitui um bem no futuro. Renato. Boa noite a todos e a todas. Aproveitando a fala aí do Luciano sobre que por detrás deles existe um ser superior, aí me chamou a atenção o seguinte, eu nunca ouvi um comentário, né, um comentário que falasse que esses espíritos eles estavam sendo comandados por alguma falange.
Pode me dar algum esclarecimento disso? Que eles sempre parece que eles agem por si próprios. Entendeu? Então, pode me dar um esclarecimento sobre isso? Renato, eu vou usar do exemplo assim do Luciano que ele trouxe. Não fui eu que passei isso para ele, mas se o Heraldo depois ele quiser completar e se eu não conseguir responder, ele fica à vontade aí para poder, né, trazer esse esclarecimento maior. Mas, por exemplo, eu não sei, obviamente, como que era na época e tudo mais, mas hoje em dia, por exemplo, o leilão de imóveis, ele tem todo um respaldo, vamos dizer assim, na lei, em que a pessoa tem que desocupar, dando tudo certinho, e tudo mais. Então, enfim, existe uma lei, existe um processo em que não é errado esse tipo de execução. Então, se teve esse negócio igual o Luciano trouxe para nós, que eu não conhecia, que a Mansão do Caminho foi comprada através de um leilão, então o que acontece? A pessoa se recusou a sair, ou seja, legalmente falando, ela estaria de forma errada, ou seja, ela não estaria cumprindo a lei. Então, esses espíritos levianos, vamos dizer assim, podem ter sido instrumentos, sim, da espiritualidade que estava por detrás da Mansão do Caminho, no sentido, poxa, vai lá então, já que vocês querem continuar brincando, enquanto vocês ainda estão crianças que não querem progredir, que estão ainda nesse terra a terra, brinca lá um pouquinho, porque automaticamente ajuda também a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, esse tipo de situação pode acontecer. Da mesma forma que, por exemplo, quando a falange lá do Espírito de Verdade estava lá com Kardec, e o Kardec estava fazendo as mensagens lá, elaborando toda a obra ali, e que ele começou a escutar as batidas lá na casa dele, então a gente começa a pensar, poxa, será que era exatamente o espírito de verdade que estava lá batendo na madeira para poder fazer esse barulho? Ou será que era algum espírito mais terra-terra que estava ali na casa do Kardec para poder fazer esse trabalho braçal, vamos dizer assim, em nome do espírito de verdade? Então, são nesse sentido, sabe, que eu acho que esse tipo de espírito ainda muito terra-terra, que eles podem ser utilizados através ainda de um serviço no bem, mesmo que eles não reconheçam isso. Não sei se o Heraldo quer complementar aí alguma coisa, ou se ficou claro, Renato. Não, é praticamente isso, porque qual que seria a minha pergunta? Se existe alguma falange, seja a falange esclarecida ou ignorante, comandando eles. Porque sempre assim, sempre ouvi falar deles como se eles agissem por conta própria. Entendeu? Mas assim, você chegou bem assim, perto do objetivo que eu queria dar a resposta. Obrigado, tá? De nada. Heraldo quer fazer alguma consideração ou podemos seguir aí? Acho que vamos seguindo qualquer coisa, né? Ele fala aí depois. Um outro caso também interessante que me fez lembrar essa questão dos espíritos levianos é um que está lá no livro dos médiuns, quando o Kardec vai abordar um pouco sobre a questão das evocações de animais, né? Então, vocês vão entender meu ponto. Eu não quero entrar aqui na parte dos animais, senão a gente vai para um outro lado totalmente diferente. Mas, assim, tá lá nessa parte dos animais, em que a pergunta, né, tá fazendo no sentido assim, poxa, será que pode evocar os animais e tudo mais, o espírito de um animal? E aí os espíritos respondem que depois da morte do animal, esse princípio inteligente já é logo utilizado pelos espíritos que estão incumbidos dessa missão, né? Então não existe, vamos dizer assim, a erraticidade do mundo dos animais, só existe a erraticidade dos espíritos, né? Dos espíritos humanos. E aí o Kardec fala assim, poxa, mas então como é que tem gente evocando animais e conseguindo respostas? Aí os espíritos vão responder para ele, evoca-te um rochedo e ele te responderá. Ou seja, você pode perguntar qualquer coisa, porque sempre vai ter alguém para poder te responder o que você está perguntando. Agora, quer dizer que isso é a verdade? Quer dizer que está embasado numa resposta superior, coerente? Não, não quer dizer. E aí ele comenta que tem lá um senhor que tinha um ninho de pintacilgo no quintal da casa dele. E aí, certa vez, ele adorava animais, adorava ali os pintacilgos,
e ele ficou encantado com aqueles pintacíguos, de repente sumiu o ninho com os passarinhos. E aí aquilo, né, arrasou o dia dele, ele ficou tentando entender o que aconteceu com esse ninho de passarinhos, e começou a perguntar para os seus familiares, as pessoas que moravam ali com ele, se eles tinham feito alguma coisa, se eles só sabiam de alguma coisa, e ninguém tinha feito nada com os pintacíguos dele. Só que aí tinha um detalhe, esse senhor que gostava dos animais, que gostava ali dos pintacíguos, ele era médium. Aí o que ele pensou? Poxa, vou fazer então uma evocação dos pintacíguos para entender o que aconteceu. E aí ele foi lá, evocou a mãe dos pintacíguos, e aí responderam para ele: olha, realmente não teve ninguém aqui da sua família que sumiu com os pintacíguos. O que aconteceu foi que um gato veio, derrubou o ninho dos pintacíguos, e eles caíram, o ninho e os passarinhos, atrás lá de um galho. Pode ir lá e pode procurar que esse galho vai estar lá, que esse ninho vai estar lá, e os pintacíguos vão estar lá inteiros, porque o gato não comeu. Ele correu lá no galho para poder ver o que tinha acontecido, e de fato estava lá, o ninho e os pintacíguos. Agora, foi a mãe do pintacígo que deu essa comunicação? Claro que não. Era algum espírito que estava lá presente, que sabia da história, e que deu a informação correta para ele. Ou seja, nesse caso, foi um espírito que estava comprometido com a verdade e que falou. Então, tem duas ponderações. A gente não pode cair no erro de achar que quem deu a comunicação foi um passarinho. E o segundo ponto, que é o que eu quero chamar a atenção. E se essa comunicação viesse através de um espírito leviano e que, por exemplo, como a gente viu, pudesse fazer aquela intriga? Não, foi a sua mãe que pegou esses pintacíguos e sumiu, porque não aguentava mais o piar deles. Não, foi a sua esposa que deu um jeito desses pintacíguos e deu para as outras pessoas. Entende o que eu estou querendo dizer? O cuidado que a gente precisa ter com esse tipo de intenção, com esse tipo de espíritos, porque eles se divertem com essas leviandades, né, com essas brincadeiras. Então, aí chama a atenção para um outro ponto, que somos os médiuns também, né? Porque nós, médiuns, a nossa seriedade é que vai ditar também as comunicações que nós vamos receber, os espíritos que vão estar nos cercando. Porque lá no livro dos médiuns ainda, o Kardec vai perguntar que se basta apenas uma pergunta séria para obter uma resposta séria. E aí os espíritos respondem: não, isso depende do espírito que responde. E aí ele continua: mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Ou seja, se eu faço uma pergunta séria, verdadeira, que vai acrescentar alguma coisa, quer dizer que isso é suficiente para afastar os espíritos levianos? Os espíritos vão responder para Kardec: não. É a pergunta não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Então, aí a gente volta a chover no molhado sobre a importância da reforma íntima, sobre a importância de nos elevarmos, sobre a importância de depurarmos os nossos espíritos, para que assim a gente consiga ir galgando esses patamares elevados e também, né, consiga ir ser útil de uma forma cada vez melhor, né? Então, esses médiuns frívolos, né, vamos dizer assim, levianos, automaticamente também podem formar as reuniões levianas, né? Ou um grupo de pessoas que se reúnem para ter as leviandades, vão automaticamente atrair para si esses espíritos levianos. Então, é nessas reuniões que eles vão tentar aí, perguntam banalidades de toda sorte, querem prever o futuro, querem saber quando que vai ser o casamento, quando que eu vou ter filho, como é que vai ser, se eu vou ter um casal, se não vai ser. Então, enfim, começam a vir perguntas de tudo quanto é jeito, que camisa que eu tenho que usar para o Flamengo ganhar do Corinthians. Então, assim, são perguntas que automaticamente vão atrair esse tipo de espíritos. Então, a gente tem que sempre lembrar qual é o nosso propósito. É a mediunidade santa, é a mediunidade com Jesus, que vai, sim, levantar os caídos, que vai tratar os enfermos e que vai fazer com que todos aí consigam juntos e avançando, né, nessa escala espírita, vamos dizer assim, né? Vamos lá, então, para os pseudossábios, Fran.
Oitava classe, né? Espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. Então, olha só. Eu posso fazer só um comentário rapidinho? Pode, claro. Então, esses são muito, assim, eles costumam aproveitar muito, principalmente das comunicações por psicografia. Assim, várias formas de comunicação, mas aproveitar uma certa intelectualidade, uma forma de falar, assim, muito peculiar, que vai denotar uma capacidade, né, de conhecimento, e aí a pessoa já fica ali, nossa, como que ele fala bem, e aí aproveita da situação e coloca uma informação que ele não tem absolutamente nada a ver com a realidade, né? Só um comentário. Não, é isso mesmo, assim, quando a gente pega lá no livro dos médiuns as comunicações apócrifas, eu lembro, né, quem está aí com a gente há mais tempo vai lembrar que a gente estudou isso, e assim, eu lembro que eu estava preparando o estudo, e aí lá no livro dos médiuns tinha uma comunicação apócrifa para poder analisar. Eu lembro que assim, eu li a primeira vez, eu falei assim, poxa gente, onde que está aqui por que essa é considerada uma comunicação apócrifa? Porque era tão revestida ali de palavras, de conceitos, de ideias, mas que assim, você tinha que suar a camisa para poder entender e perceber que aquela comunicação não era vinda de um espírito superior. Então, isso pode se apresentar na psicografia, como também na psicofonia, nas diversas formas aí que um espírito pode se apresentar. Como também nós mesmos encarnados julgamos saber mais do que muitas vezes nós achamos que realmente sabe, né? Então, não, o Heraldo sempre chama muita atenção sobre isso, né? Que assim, principalmente quando tem aí tinha, né, o pinga-fogo, o que ele chamava atenção não é o Heraldo que responde, é a doutrina espírita que responde, porque a doutrina espírita que tem todo esse conteúdo para poder responder. Ou seja, porque a gente, por mais que tente elucidar, ou às vezes as perguntas que costumam aparecer mais, a gente acaba sabendo, mas porque tem que consultar na doutrina espírita. Então, eu achei muito... A gente vai percebendo quando coloca em contraponto um espírito mais evoluído com um espírito ainda pseudo-sábio, aí a gente consegue perceber melhor a diferença. A Mansão do Caminho postou, não sei se foi ontem, ou esses dias agora, no Instagram, um vídeo do Divaldo respondendo a seguinte pergunta: se era aconselhável realizar as reuniões mediúnicas com os médiuns de forma online e com o dialogador ou o doutrinador conversando com o espírito através da internet mesmo, em outras residências. E aí o Divaldo responde da seguinte forma, que ele chegou a fazer uma reunião assim, ou duas, com alguns médiuns, em que ele participava como médium, o doutrinador estava em outro ambiente através da internet, mas que, embora o doutrinador falasse ali com muito amor, com muito empenho, a corrente era diferente, não era suficiente para poder envolver, abraçar e aconchegar aquele espírito. E aí ele continua dizendo, longe de mim de ser a pessoa que vai proibir ou que vai certificar, mas eu posso dar um conselho porque eu vivi essa experiência, e por conta da minha experiência de 75 anos de mediunidade ativa, é que seja aconselhável fazer somente de forma presencial. Então, olha como é que a resposta é completamente diferente no seguinte sentido. Poxa, eu posso te falar da minha experiência, eu posso te dar o meu conselho. Não é aconselhável fazer esse tipo de situação. Agora, e se fosse um espírito pseudo-sábio falando? Poderia se revestir de várias palavras, de usar alguns termos específicos para poder apresentar e aparentar algo que muitas vezes ele não tem essa propriedade para poder dizer como deve ser feito ou orientar nesse sentido, né? Então, quando a gente faz esse contraposto, a gente sempre percebe que os espíritos realmente superiores, eles vão sempre colocar como uma sugestão,
como um conselho, para a gente matutar essa ideia, para procurar no Evangelho. Então, é bem diferente, né? A linguagem pode enganar, mas a gente precisa ir a fundo e perceber também o que eles realmente têm para trazer no fundo de cada mensagem, né? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então, olha só, esses espíritos ainda eles estão completamente embebidos, né, nesse orgulho, nessa presunção, por acharem-se ainda o cara ou a cara, né, aqueles que conseguem esclarecer e elucidar a tudo e a todos. E aonde que o Evangelho chama a atenção para a gente disso? São os falsos cristos e os falsos profetas, que conseguem, às vezes, ali com a malícia, com a linguagem, até mesmo enganar ou ludibriar algumas pessoas. Mas qual que é a recomendação pro evangelho, que o Evangelho nos dá? Reconhece-se a verdadeira árvore pelo seu fruto. Ou seja, vamos analisar o fruto desse espírito, vamos analisar o que de útil ele está sendo construído, vamos analisar as suas obras, vamos analisar a grandeza e a transformação moral que as suas obras vão oferecer, não só a ele, como também àqueles que estão engajados nessa obra. Então, é analisando o fruto, analisando os resultados, analisando tudo aquilo que o Espírito pode oferecer, é que a gente consegue, se tiver na dúvida dessa linguagem, saber se essa instrução é válida ou se simplesmente é mais um aí para tentar, né, enganar ou não ser uma informação ainda que seja realmente a verdade, né? Alguma consideração, pessoal? Pedro, Pode eu lá. não sei, me veio aqui a mente, cara, bateu muito forte em mim, como que nós nos identificamos também aqui no plano material, nessa classe de pseudo-sábios. Eu lembrei, como eu venho da academia, né, também faço parte da academia de estudos, de pesquisa, né, muita gente na academia, né, pensando assim, né, são os pseudo-sábios, né, eu sou mestre nisso, eu sou doutor nisso, sabe? Dentro do nosso próprio meio espírita, né, são os leitores de livro, né, que leem bastante, mas conseguem ainda, infelizmente, botar pouco em prática, né? Não só no espiritismo, como em qualquer religião também, sabe? Então, quer dizer, as palavras, enfim, o conhecimento, né, intelectual avantajado, e a gente cai de novo, né, chovendo no molhado, da questão moral ainda nossa, muito baixa, perto da intelectualidade, né? E isso vem ao encontro também do orgulho, da vaidade, da presunção, né? Do ciúme, e muitas das vezes a gente não consegue despir disso, né? Na existência e partir, né, para um capátria espiritual um pouco melhor, sabe? Então, assim, o que me veio à mente foi isso também, sabe? Que a gente fala tanto, ele ouve tanto, né? E hora ou outra a gente está com o pé também nessa classe. O Miramês, quando ele vai fazer o comentário dessa questão 104, ele coloca que os espíritos pseudo-sábios, eles são muito faladores, porque eles gostam de argumentar, gostam do debate, gostam da prosa, de falar que são isso, que são aquilo, que eles conseguem isso, aquilo, e ele ainda comenta o seguinte, que eles podem até ganhar algumas discussões, algumas argumentações, mas nunca pela vivência. Aí eu volto na mensagem do Divaldo, que ele diz: com os meus 75 anos de vivência mediúnica, eu posso sugerir tal proceder. Então, o que importa no fundo, no fundo, no fundo, são os resultados, né? Então, basta analisar os resultados que a gente vai saber aí o caráter, né, do espírito. E só para dar uma amenizada na minha situação, pelo menos, eu me lembrei muito agora de Paulo de Tarso também, né? Que era um doutor da lei, né? Doutor da lei, mas a prática do bem e da caridade só veio depois, né? Com a conversão dele, né? Então, enfim, para nós serve também como um exemplo, né? Assim, se a gente está com o pé nessa nesse buraco ainda, né? Ou hora ou outra pisamos ainda, né? Podemos lembrar de Paulo, né? Então, convertido a Paulo, né? Que na verdade deixou de ser só um doutor da lei para ser de fato um trabalhador
do Cristo, né? Um representante do Cristo na Terra. Quizá um dia conseguiremos chegar a algo um pouco próximo disso, não é isso? Porque o pseudo-sábio, ele está no caminho de se tornar um sábio também, né? A gente tem que ter isso claro. Então, ele já tem alguns desenvolvimentos intelectuais, já está avançando nessa parte cognitiva, racional. Então, o vetor é que estava errado aí no caso de Paulo, né? Então, vamos ver o que o Heraldo vai trazer aí para a gente também. Eu não só quero fazer uma colocação para que a gente... eu entendi perfeitamente a colocação do Luciano em relação a Paulo. É só para que a gente não interprete Paulo como pseudo-sábio. Então, mas eu entendi o que o Luciano quis dizer, tá? Só que o Paulo, o seguinte, há que se acrescentar que era de um caráter retilíneo, mesmo antes de Saulo. Já era assim. Se pegar a biografia, a vida do Paulo, os biógrafos dizem, ele foi um jovem diferenciado, ele não era dado às orgias, às festas, o caráter era um cara de caráter íntegro, probo, era um espírito missionário, muito missionário, tanto que a missão do Paulo não tem outro que compara na divulgação do cristianismo. Pegar depois, historicamente, a importância do Paulo. Então, Paulo foi um espírito missionário, ele não era pseudo-sábio. Nem estou dizendo que o Luciano falou isso. Tá? É só porque podemos fazer uma correlação. Porque quando fala assim, aí depois que ele, então, abraça o cristianismo, é que ele passa a ser... Não, ele tinha uma coerência muito grande. O que fez de Paulo, obviamente, né, digamos assim, na perseguição ao cristão, é que ele tinha uma fidelidade fervorosa à lei mosaica. E era culto realmente, ele não era pseudo-sábio. Paulo tinha cidadania grega. Paulo bebeu na fonte da filosofia, altamente instruído, era o próximo homem do Sinédrio. Era o próximo, né? Ele já estava ali, ele ia assumir. Ele que seria o grande, né, mentor do povo judeu ali, o guia espiritual, digamos assim. Então, ele tinha... ele apenas tinha uma fé fervorosa, né, uma honestidade naquela fé. Quando conhece o cristianismo, obviamente, você vê, ele não foi o cristianismo que deu a ele toda essa capacidade de entrega que o Paulo vem depois, a preocupação com gentios, né? O apóstolo dos gentios, olha a grande preocupação, olha que ato de extrema entrega, né? E quem ainda não leu Paulo Estevão, aí vai ver o que é entrega realmente. E aquilo não pode ter sido o indivíduo ter, digamos assim, ter se tornado apenas num fato, né? A árvore, o limão não dá laranja, vice-versa. Né? Então, foi um grande gatilho. E aí ele o quê? Obviamente, pelo fruto da meditação, dos anos do deserto, e rompe nele, né, o quê? Toda a bondade que ele tinha, determinação, aí o caráter já era né? Mas volto aqui mais uma vez dizer, eu entendi perfeitamente a colocação do Luciano. Só que quando a gente está falando de espírito pseudo-sábio, né, me preocupa alguém entender que a colocação, que não foi isso que o Luciano quis dizer, era um pseudo-sábio. E é ótimo, que aí deixa bem claro, né, para ninguém ficar com nenhuma dúvida, e é sempre oportuno relembrar aí o Paulo e todos os seus feitos, né, vamos dizer assim. Bom, se ninguém mais quiser acrescentar nada, a gente pode, então, para os espíritos neutros, que acho que foi um choque aí né, quando a gente começou a fazer esse estudo da terceira ordem. Vamos lá, então, Fran. Os espíritos neutros, nem bastante bons para fazer no bem, nem bastante maus para fazer no mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade,
quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então, veja bem, a gente precisa sempre recordar também que esse mal que Kardec usa não é simplesmente só o mal de fazer o mal, né? Mas de ser contrário ao bem, nesse sentido mais profundo, né? Então, são espíritos ainda que não acordaram para esses valores espirituais, que não acordaram sobre a importância da caridade, sobre a solidariedade, sobre a fraternidade. Então, ainda são espíritos muito em terras, né? E que não têm esse menor respeito ou carinho por esses irmãos de caminhada, né? Por essas pessoas que a gente vai encontrando. E se muitas vezes ainda, né, como ele diz aí, vai como se fosse um pêndulo, às vezes fazem o bem, às vezes não fazem, muitas vezes quando ainda fazem o bem, faz com segundas intenções, faz com interesse ou com um móvel, né? Então, por exemplo, eu vou fazer vou mandar uma mensagem para o Heraldo, perguntar se está tudo bem, porque aí ele vai trazer um chapéu para mim depois, um boné, aí pô, vou ficar bem com um chapéu, então vou lá mandar uma mensagem para ele. Não, o Luciano, não, eu vou fazer um agrado para ele, vou mandar uma mensagem. Então, a gente percebe que muitas vezes é aquela ainda benevolência, vamos dizer assim, muito mais com o escambo, com uma segunda intenção de assim, poxa, eu vou te ajudar aqui, mas quando eu precisar, eu vou dar uma cutucada e falar assim, tá lembrado que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e não sei o quê? Tá na hora agora de você me ajudar de volta. Então, veja bem, são pessoas que ainda a gente se encontra nisso, né? Que às vezes a gente pode até falar assim, poxa, fazer o bem só pelo egoísmo, né? Porque só de estar fazendo bem já é bom. Então, assim, é claro que fazer o bem é melhor, mas qual é o móvel desse bem? Qual é o objetivo de fazer esse bem para o outro, né? Se isso for o ganho, aí a gente precisa repensar um pouquinho, né, nessas atitudes. Amigos do Fé. Ô, Pia, sou eu de novo. Eu lembrei que agora, não sei, a gente pode conversar com isso, posso estar me equivocando, mas se eles tendem tanto para o bem quanto para o mal, assim, eu entendi também uma certa indiferença. Tanto faz para um lado, quanto faz para o outro, sabe? Entendi assim também, foi a minha leitura. E quando se fala em indiferença, né, eu percebo, aí tudo dentro que você falou, muitas das vezes a dificuldade de fazer a benevolência, o altruísmo, então da dificuldade, consequentemente, de amar, né? Do amor na sua forma completa e mais variada, sabe? Porque acho que o contrário de amor é justamente a indiferença, né? Ou seja, tanto faz por bem, quanto faz por mal, está fazendo, sabe? Então, acho que muitas das vezes se encontra também nessa situação, né? E isso eu vejo como uma trava na escola do amor, sabe? Em todas as formas. Com certeza, a gente vai entrar nesse assunto aí que você tocou da indiferença. Vamos ver só o que a Celinha vai falar aí antes para a gente. O Pedro, quando a gente olha esses espíritos neutros, a gente pensa em nós mesmos, né? Como é parecido, né? Uma hora você está fazendo bem, mas não dura muito. Já vai para o lado mal. Sem nem perceber que está fazendo mal, às vezes. A gente se esforça para fazer o bem, mas cai no que o Heraldo chama das cascas de banana com a maior facilidade. Então, a gente vê que a gente ainda não consegue fazer o bem. A maioria de nós. Então, eu fico pensando, quando eu desencarnar, vou ser esse aí, ó. Pelo menos ele. É verdade, Luciano. Mas já sou agora, né? A gente não sabe dessas coisas. Vamos ver o que o Luciano vai falar aí. Só liga o microfone, meu amigo, para a gente escutar. Desculpa. No caso, igual a Celinha acabou de falar, que a gente, meio, entre aspas, que os espíritos neutros, né? Porque uma hora a gente está fazendo bem, eu já ir logo em seguida não está. E me fala uma coisa, eles, no caso, os espíritos neutros, eles têm noção de que está fazendo bem e que está fazendo mal? Ou eles não têm essa noção?
E, tipo assim, igual a gente às vezes tem a noção, igual você mesmo colocou, eu vou mandar uma mensagem para o Heraldo, e eu vou estar fazendo bem, que eu estou mandando uma mensagem, alegrando o dia dele, mas eu estou com interesse atrás dessa mensagem. Então, eu tenho noção que eu estou fazendo, entre aspas, o bem ali, mas com um interesse por trás disso. Ou, às vezes, eu vou pegar e vou fazer uma caridade, vou lá ajudar alguém, mas eu estou pensando igual uma hipótese, um político que vai lá, de repente arruma uma consulta para uma pessoa, mas depois vai lá querer o voto daquela pessoa, que ele está fazendo isso com o intuito de ganhar isso depois. E, no caso, os espíritos neutros, eles têm essa noção ou não? O que acontece é que, muitas vezes, quando esses espíritos tendem para o lado do bem, é ainda um bem muito terreno, é ainda um bem muito com vistas materiais, porque eles ainda não despertaram para o verdadeiro significado do bem. Então, eu acho que é por isso que Kardec coloca que não são bastante bons para fazerem um bem, nem bastante maus para fazerem um mal, justamente nesse sentido, porque muitas vezes a dor alheia não vai os comover. E esse bem, quando o fazem, vamos dizer assim, é muito mais no sentido terra a terra do que na verdadeira acepção da caridade que Jesus vem nos mostrar, e que a doutrina espírita tem como lema de que fora da caridade não há salvação. Então, é ainda muito um bem, vamos dizer assim, mas muito disfarçado ainda de egoísmo, sabe? De o que eu posso levar em troca. Então, eles ficam nesse pêndulo, Luciano, nesse sentido de são apegadas mais às coisas imediatas do que simplesmente se preocuparem com a vida do espírito, não acreditam, né, nas leis morais e ainda estão muito nesse terra a terra, nessa baixeza, sabe? Então, é mais nesse sentido. Ô, Pedro, se me Obrigado. permite, não tem ninguém com a mão. Não, pode ir. É porque, quando se fala nessas categorias, a gente tende a imaginar que isso são classes fechadas. E que, na verdade, não são. Isso aí são alguns indicativos para que a gente entenda a diferença. Você pode ter um espírito aí, até a palavra neutralidade não existe, não é? Até é uma questão semântica até aí, talvez falte uma palavra para traduzir bem isso, né? Certo, assim, insípido, né? Mas o que é neutro? Neutro não existe neutralidade, né? Não existe neutralidade. Então, é só entender, você pode ter um espírito com essas características do que se chama aqui de neutro, por exemplo, um pseudo-sábio, e com as características também de neutro. Isso aí é uma forma didática da gente começar a entender, né, esse processo, mas que podemos encontrar todos esses tipos de características num só indivíduo, sem contar que aí também tem graus, né? Qual é o grau, por exemplo, de cada característica em cada indivíduo? Então, você tem escalas infinitas. É só, na verdade, um elenco de comportamentos, né, que vão caracterizando os espíritos, que são a grande maioria, né, que ainda não possuem, não estão evangelizados, vamos chamar assim, não adquiriram, né, a grandeza espiritual. Então, por isso é que é uma forma mais didática do que efetivamente ser, né? Não dá para botar uma cerquinha aí, né? Ó, entra para essa sala aqui, só os neutros, aí deixa eu ver, só característica, essa. E a predominância, né? Das características. O nome neutro da neutralidade vem daí, mais ou menos daí, então, Heraldo? Porque neutralidade é falta de termo, talvez, para a gente definir isso, né? Porque o que é no neutro? caso não são neutros, né? Porque eles não estão neutros, eles pendem para um lado ou pendem para o outro. Então a neutralidade vem, igual você falou aí, de não estar preparado ainda espiritualmente, totalmente. Obrigado. São tendenciosos ao mal quando se comportam, digamos assim, né? Sem levar em consideração que o amor é um imperativo. Então, já não é neutro, já tem uma opção. Já, com certeza. Percebe? A neutralidade é uma falsa ideologia, não existe, não tem como. Mas, veja bem, não há nenhuma crítica a tradutor aqui, não.
Aqui a grande questão é essa, é para dar uma ideia para nós, o seguinte, é morno, não é quente, não é frio. Não, Certo, mas não é neutro, obrigado. né? Morno não é neutro. É quente? Não, depende também do ponto de vista, né? Ok? Com Então, certeza. é por isso que neutralidade não tem muito como a gente vê. E não adianta mandar mensagem, não, que o boné acabou. O... Mas é isso mesmo, assim. Lembra, não sei se vocês vão lembrar, hein? Olha, senão vocês não estão prestando atenção no estudo. Quando o Kardec falou lá, que ele deu o exemplo da biologia, e que ele citou lá 3 nomes da biologia, que organizaram a botânica de tal forma, mas que a forma com que cada um classificou a botânica não interferia nas plantas em si, era simplesmente uma forma de dar ali caracteres de acordo com a observação. Então, vai muito de encontro com isso que o Heraldo falou. A gente vai flutuar nessas classes. Às vezes a gente vai acordar mais para o neutro, às vezes mais para o batedor e perturbador, porque dentro de nós a gente precisa entender também que habita uma multidão, vamos dizer assim, de espíritos, mas um só, pelo amor de Deus, mas com várias vivências. Então, cada hora a gente debanda mais para um lado aí, né? E aproveitando aí, né, esse ponto da indiferença, é uma coisa que tem incomodado, assim, me incomodado muito. Então, quando o Luciano tocou no ponto, eu falei, poxa, eu vou pesquisar aqui rapidinho um pouquinho sobre isso. E eu achei um texto que eu vou ler para vocês, e a gente vai comentar um pouquinho, aproveitar que ainda tem alguns minutos, antes da gente ir para os batedores, que está lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cabar Schutel, que ele vai fazer vamos dizer assim, um contraponto. Eu vou até compartilhar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. O texto chama Resignação e Indiferença. Então, olha que bacana o que ele vai falar aqui para a gente. Deixa eu ver se está bom aqui Tá. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Olha o proveito próprio aí. Olha a acomodação. Olha o covarde de levantar a bandeira correta quando precisa levantar a bandeira correta. Há muita diferença entre a resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. Então, olha o despertar aí do espírito. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. Então, olha a indiferença aí que o Kardec está falando, olha a neutralidade aí que o Kardec trouxe para nós. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade divina. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos sofrimentos, porque muitas vezes a gente pode simplesmente falar assim, não, tá passando por aquela doença, é porque tem que passar pelaquela doença mesmo, vai ser bom para ele. Sim, pode ser que seja bom, mas é nosso dever ter compaixão da dor dele. É nosso dever, no que for possível, aliviar, levar esperança, aplicar um passe, ajudar com uma mensagem positiva, porque simplesmente pelo fato de que ele está passando por um sofrimento ali, uma tortura, uma tormenta de alguns instantes, de alguns anos, que seja, é nosso dever não ser indiferente a essa dor alheia, né? E não comparar as dores, porque não existe, não, a dor de cortar um dedo é muito menor do que a dor renal, que o cálculo renal que eu tenho. Se ele tivesse o cálculo renal, então, que eu tivesse, coitadinho dele, ele não estava nem mais encarnado, não, já tinha desencarnado de tanto escândalo. Não, dor não se compara, dor dói igual, dor é dor para todo mundo. Então, a gente não pode ter essa frieza de falar que não ajudar a acalentar essa dor, ou de ficar mensurando a dor que cada um sente, né? O resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência,
e a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento, porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O indiferente também não mostra sentir a dor, mas o orgulhoso e alheio aos ditames celestes repele de si a ideia do sofrimento. A resignação é a excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifesto do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. A resignação, dignifica, enaltece, santifica. A indiferença, desmoraliza, deprava e mata. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que não se submetem a injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vossos tribulários das altas posições. Então, olha como que esse texto ele vem mostrar para nós, assim, de forma muito melhor do que eu poderia tentar explicar aqui, né, falar na noite de hoje, sobre essa parte da indiferença. Então, a gente percebe que ela vai muito mais profundo, né? E como a Celinha disse, a gente percebe muito mais no nosso dia a dia quando a gente está sendo indiferente, quando a gente está deixando de fazer o bem que a gente poderia fazer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, prestar muita atenção nessa parte, para que essa indiferença não nos leve, não nos corrompa, mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga deixar essa semente germinar, porque a gente pode lembrar do parábola do semeador também, quando nós já queremos começar a fazer o bem, mas são aquelas sementes que caíram ali na terra seca, que ainda não estão preparadas para germinar. Então, a gente precisa preparar a nossa terra, precisa preparar o nosso coração para que o bem verdadeiro, que a gente consiga despertar para esses valores espirituais, para que eles consigam realmente aí começar a dar os frutos, né? Muito bem, vamos lá para os espíritos perturbadores e batedores, para a gente acabar essa terceira ordem. Então, é a sexta classe, né? Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Ô, Fran, rapidinho. Então, olha só aquilo que o Heraldo comentou para a gente, sobre essas classes, né? Então, a gente percebe que eles podem estar em vários aí, mas esses perturbadores, eles estão mais ligados a essas manifestações físicas, né? Por efeitos sensíveis, ou seja, nas pancadas, nos movimentos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, aquela casa mal assombrada e tudo mais, que eu vi estalo, a madeira estava lá batendo, primeira coisa que, assim, madeira velha, ela vai estar lá, então tem essa parte também. Mas pode estar um espírito ali, por exemplo, leviano, e ao mesmo tempo batedor e perturbador, para bater ali e ver aquele todo mundo sorrindo, correndo, e ele dar gargalhada com aquela leviandade, com aquela brincadeira? Pode. Então, são esses tipos de espíritos, né, que estão mais ligados à matéria em si, né? Não esquecer que os espíritos, não é o fato de estar desencarnado, que todos são capazes de provocar sons, batidas, mover objetos, vai das habilidades também desenvolvidas no aprendizado da manipulação dos fluidos. Eu estou falando dos espíritos aqui, ó, terra a terra. Obviamente que os espíritos, né, a ordem mais espiritualizada detém um conhecimento muito mais amplo, muito mais vasto. Sempre também relativo, né? Mas a sua, né, sempre limitado ao seu nível de grandeza espiritual. Nesse nível de espíritos aqui, depende de habilidades, né? Tem espíritos, a gente vê nas próprias obras, tem espíritos que não são capazes, né? São utilizados muitas das vezes nos processos obsessivos como vampiros,
E aprendem ali, desenvolvem a habilidade de sugar o fluido vital, de inocular fluidos, mas não sabem manipular. Já há espíritos que sabem manipular os fluidos para torná-los, né, nocivos. Aí já detém uma habilidade particular, né? Então, a gente também entende aí, ó, esses batedores, perturbadores, estão ligados aos fenômenos físicos, né, conforme Kardec diz aí. Mas não são todos os espíritos desencarnados. Aí é uma característica daqueles que possuem já essa habilidade. Tem um filme que não é espírita, que é muito interessante, mas que todo mundo deve ter assistido, esqueci o nome, mas todo mundo assistiu, a Demi Moore. Ghost do outro lado da vida. Isso. Então, você vai ver que ele desencarna na extração do metrô, né, lembra, para fazer a latinha, né? Aí ele não consegue, né? Então, tem um espírito ali que já está mais habilidoso, não é verdade? E ensina, você vai aprender, ó, vai tentando. Aquilo ali tem um grande fundo de verdade, né? Muito bom, Luciano. Mais ou menos isso que o Heraldo estava falando aí, me bateu uma dúvida aqui. Não sei se a pergunta assim, no caso, igual muitas vezes você ouve as pessoas falando que aquela brincadeira do copo que o pessoal faz, o espírito está aí, o copo move para um lado, move para o outro, uma coisa mais ou menos assim. Nesse caso, eu já ouvi dizer que o espírito não ia embora, tiveram que começar a achar alguém que foi lá para fazer uma prece, alguma coisa assim, para poder... Isso, no caso, seria os batedores e perturbadores que estariam ali e aproveitaram da situação para brincar e apavorar? Ou... Porque aí, no caso, eu acho que um espírito mais evoluído não iria participar de alguma coisa desse tipo, né? Assim, o que vocês me dizem? Ou isso aí, às vezes, também já vai fruto de quem está ali, acha que... Como é que é explicado isso? Me fala alguma coisa assim, para mim entender. Ô, Luciano, assim, eu vou passar a bola para o Heraldo, porque eu não conheço, assim, isso, como é que é essa brincadeira, mas eu acho que só nesse sentido de você falar que é uma brincadeira e tudo mais, a gente já consegue se imaginar também os espíritos que estão ali, né? Então, se o Heraldo quiser responder aí. Eu já participei dessa brincadeira, não na época do Kardec, né? Acredito que não. Mas lá também se fazia essa brincadeira. As mesas girantes eram brincadeiras mesmo, nos salões, né? Como nas reuniões de salão, que a própria aristocracia, né? A burguesia francesa, eles gostavam muito disso. Era inverno, então... O que se fazia? Reuniam os grandes saraus e tal, e tinha brincadeira das mesas, né? Que davam um toque, enfim, né? As pancadas, etc. Que evoluiu depois também para letrinhas e tal. E essa brincadeira do copo, ela vem muito desse tempo, né? E pode estar sendo movida, obviamente. A gente hoje sabe que é necessário que você tenha um médio de efeito físico para fazer esse copo mover, né? E que pode estar sendo movido realmente por um espírito. E no meio disso tudo, eu já empurrei muito o copo também. Tinha um espírito ali empurrando, mas um espírito de porco encarnado, que era eu. Então, na verdade, mas eu não invalida, né? Eu já vi algumas coisas como essa, e que o copo, né, realmente funcionava e tal. Bom, enfim. Agora, quem se presta a isso? Pedro colocou muito bem, né? A cada um se presta a isso. Obviamente, espíritos levianos, brincalhões, né? E que não consegue nem prever o dia deles de amanhã, já e falavam ali, né? Porque as perguntas eram as mais triviais, né? E esse não é nem muito o problema, sabe? Que do estudo que a gente está fazendo aqui, porque isso aqui tem um objetivo, né? Qual é o objetivo? Isso aqui propõe, quando a gente estuda, né, o conhecimento propõe formas para que a gente, no fundo, se resume
a nós transformarmos a nossa conduta. Tudo isso aqui nos encaminha para uma transformação moral, né? Porque esse é o objetivo principal da doutrina espírita, é a moralização da humanidade. Esse é o objetivo principal. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se tivesse que dizer assim, qual o objetivo principal aqui? É nós nos apropriarmos dos conhecimentos espíritas para que dentro da moral e da ética evangélica de nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos o quê? Moralizarmos as nossas condutas, né? O nosso comportamento. E aí, obviamente, isso vai entregar atitudes de fraternidade, de compaixão e de uma série de outros predicados cristãos aí que Jesus enumerou, né? Então, esse é. Agora, por outro lado, a gente entende que essas brincadeiras foram úteis um tempo. Talvez ainda estejam cumprindo um papel junto àqueles que, pela curiosidade, acabam se interessando por uma questão dessa e acabam, de certa forma, buscando a doutrina espírita para estudar com um pouco mais de intenção. Então, esses espíritos aí, brincalhões, obviamente, como for na época do Kardec, vamos dizer assim, utilizados, né, para que pudessem, nesse momento, chamar a atenção. O escândalo é necessário, embora ai daquele por quem o escândalo vier. Obrigado. Leide. Pedro, tem uma fila aí agora. Marleide e depois Maria Rei. Boa noite. A minha experiência com esses espíritos, eu percebi que quanto mais medo eu apresentava, mais manifestava o fenômeno. Ligar aquecedor, ligar a televisão, barulho de prato, de porta, chamar pelo nome. Aí o Pedro me orientou, né? Eu passei a fazer as preces, e aí eu passei a levar na esportiva. Quando eu passei a também brincar, parou. Foi isso que aconteceu. Não sei se foi coincidência ou eles entenderam que o meu medo tinha acabado. Tem uma história, desculpa, Pedro, Maria e o amigo do FEI. Tem uma história que retrata bem isso, Marleide. Ela é a história lá de numa aldeia em que, fazendo uma correlação, todo domingo ali na festinha, tinha um que era considerado portador de deficiência mental, e que eles botavam, digamos assim, uma moedinha de 25 centavos e de R$1, né? E ele sempre escolhia de 25. Aí um dia alguém disse para ele, puxa vida, você não pega de R$1. Ele disse, o dia que eu pegar de R$1, acaba a brincadeira. Nunca mais eu pego nem 25 nenhum, não é assim? Então, é bem isso. Enquanto tem um apavoramento, depois que isso passa e que já não te apavora mais, não tem graça, acabou a brincadeira. É isso, não é uma coincidência, né? Faz sentido. É isso. Maria Reis. Boa noite para todos. Só uma perguntinha. Esses espíritos galhofeiros, brincalhões, eles têm o dom de esconder algum objeto da gente? Assim, por exemplo, cai um objeto assim, não, vamos dizer que não seja no chão, já no chão também, mas no chão pode ser que rolou para baixo de um móvel, uma coisa assim. Numa cama, aí cai da sua mão. Assim, por exemplo, um anel. Aí você procura ali, olha, não vê. Passa a mão, nada. Aí desiste. Pensar, deve ter caído no chão e eu não vi. Aí você vai lá, volta, quando volta, ele está lá na cama. E não entrou ninguém mais ali. Você está só em casa. Eles têm o dom de fazer esconder isso, alguma coisa assim? Quer engrenar, Heraldo, nessas respostas? A primeira coisa que eu te perguntaria é a seguinte,
Você não estava sem óculos quando procurou, não, né? Porque a gente fica Não. colocando muito na conta dos espíritos, como se... Não, mas não uma vez, não, Não, várias sim, vezes. sim. Eu estou aproveitando o seu exemplo, tá? Porque, senão, daqui a pouco, o mundo espiritual interage muito com o nosso aqui, né? Mais do que a gente imagina, né? Nos dirigem muitas das coisas. Mas, assim, a grande questão é... Poder pode. Agora, será que fazem isso sempre? Muitas das vezes é o nosso descuido, às vezes que não olhamos bem, às vezes estava na dobrinha, mas para ser direto à sua pergunta, pode sim, fazem isso muito facilmente. Aqui, eu li um livro da Zíbia Gasparetto, era Entre o Amor e a Guerra, um romance muito bonito, aliás. E um personagem precisava tomar um remédio, não, precisava ter um sonho pela espiritualidade, porque precisava ter esse sonho para eles comunicarem com ele através do sonho. Mas essa pessoa era uma pessoa doente e toda noite tomava um remédio fortíssimo para dormir. Nessa noite, os espíritos bons, protetores, combinaram de fazer, ficava sempre num armário ali. A pessoa que dava o remédio ia lá, pegava, dava, botava de novo. Nessa noite, o remédio continuava lá, mas eles não deixaram que ela visse. Ela abriu e falou, gente, eu botei aqui, não está aqui. Assim, mais ou menos assim. Onde que foi parar esse remédio? Será que alguém tirou? Enfim, não deram o remédio, porque ele estava lá, mas todos da casa que chegavam e ajudavam a procurar não viam. Ô Maria, esses casos, né, eles são muito curiosos e muito oportunos, mas eu vou aproveitar para te pedir só o seguinte, vou pedir para o amigo do Fé também, só para eu acabar de ler essa questão, para a gente conseguir encerrar pelo menos assim, essa questão e eu passar para a Celine, senão ela briga comigo. É mesmo, porque já está adiantado da hora. Só para a gente acabar essa pergunta aqui. Vou até ler aqui rapidinho, Fran, vou até pegar a sua palavra. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que os fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais apto para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Aí, Renato, aquilo que você perguntou também. Então, a gente esgotou, passou até bastante aí do nosso tempo. Eu vou deixar para o Luciano, a Fran falar aí, né, no próximo estudo, qualquer coisa. A Maria Reis, né, se quiser depois colaborar mais alguma coisa, mas é só porque a gente precisa dar continuidade aí nessa segunda parte. Obrigado aí, pessoal, pelas participações. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte. A irradiação, quem vai fazer para nós hoje é o Heraldo.